te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai clemente as súplicas do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São João, capítulo 2, no versículo de 1 a 11. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, por que dizer isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estava servindo: fazei o que ele vos disser. Estava 6 talhas de pedra colocada aí para a purificação, que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água e enchei até a boca. Jesus disse: agora tira e leva ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água, que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois era eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o segundo domingo do tempo comum. Por que estamos vivendo o segundo domingo e não temos o primeiro? Na verdade, o primeiro domingo não tem, porque celebramos no domingo passado o batismo de Jesus, e ao celebrar o batismo de Jesus, na segunda-feira já celebramos então a primeira semana do tempo comum. Então não tem o domingo do tempo comum, mas a primeira semana, por isso agora nós estamos celebrando o segundo domingo do tempo comum.
E a liturgia desse segundo domingo fala no Evangelho de São João, esse evangelho muito conhecido que é o Evangelho das Bodas de Caná. E se nós olhar para os 4 evangelhos, nós vamos ver que nos 3 evangelhos de São Lucas, Mateus e Marcos, eles têm uma linguagem parecida. Eles falam de uma forma, eles falam igual com uma linguagem diferente, mas a mesma coisa. No Evangelho de João, que foi escrito um pouco depois, João já escreve de uma forma mais teóloga, mais teologal, né? Então João não conta muito aquilo que é histórico, mas aquilo que é mais teológico. E nesse Evangelho de hoje, desse segundo domingo, na verdade nós vemos muitas formas de nós interpretar, porque é uma forma teológica. Então aqui fala de um casamento. Esse casamento, ele é um casamento que podemos dizer que é o casamento de Deus com a igreja. Essa união de Deus com a igreja. Jesus, ele é o noivo, a igreja é a noiva. Então, essa relação é uma relação, porque se todo o tempo, toda a história, né? Aqui fala desse vinho novo. Quer dizer, então esse vinho novo, nós podemos dizer assim, que quantos acontecimentos, quanta ação de Deus, lá na travessia do Mar Vermelho, né? São muitas as situações que Deus conduziu o seu povo. Mas tudo foi passando e tudo foi definhando, né? O povo atravessou o mar, mas continuava cheio de limitação e fragilidade, e não seguia, e adorava bezerro de ouro, e assim tantos desafios que nós encontramos na história da salvação. Quer dizer, agora é um tempo novo, agora é o vinho novo, porque para que se compreende que agora é uma coisa definitiva, é uma união de Deus com a sua igreja. Porque aqui fala, né, desse casamento onde Maria estava, a mãe de Jesus lá. Jesus chama Maria de mulher. Quer dizer, essa mulher representa a igreja, porque, na verdade, a expressão mulher lá no Antigo Testamento, ela só era utilizada, o marido chamava ela de mulher, né? Então, quer dizer, podemos dizer que Maria representa aqui também a igreja. Então, Jesus é o noivo. Maria, representando a igreja, é a noiva. Quer dizer, a igreja, a noiva é todo o cristão. Mas voltando um pouco a esse lado bonito da presença de Maria, fala aqui que Jesus ele foi convidado. Maria já estava lá na festa de casamento. E ela então, como fala lá aos pés da cruz, que Jesus falou, eis aqui, ela eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. Quer dizer, então a Maria, ela faz parte dessa unidade, ela faz parte dessa presença viva. E aí então Maria, como ela fazia parte, ela não era uma convidada, ela fazia parte do casamento, ela era do grupo ali que estava organizando o casamento. E esse casamento para os judeus, eles duravam uma semana. E tem algumas falas que diz assim, que o vinho acabou na metade ali acabou o vinho. Quer dizer, se durava 8 dias e em 3 dias acabou o vinho, esses 3 dias representa também a ressurreição. Por isso muito teológico. Essa ressurreição é esse vinho novo, né, que é o próprio Cristo. Então, mas voltando para Maria, ela fala que ele fala assim, mulher, não é ainda a minha hora ainda não chegou. Maria não se incomoda com isso, e ela diz assim, fazei tudo o que ele vos disser. Então, aonde está a graça, amados? Porque se nós olhar para a nossa vida de fé,
quantas coisas passou, quanta empolgação, quanta espiritualidade, quanto acontecimento e muitas vezes quanta apostasia também, esfriamento na fé. Porque essa palavra que Maria falou, fazei tudo aquilo que ele vos disser. Quer dizer, aonde está o esfriamento da fé? O esfriamento da fé, ele se encontra naquele momento que nós deixamos de fazer aquilo que é vontade dele, aquilo que ele nos diz. Aí nós deixamos de ouvir a sua palavra, né? Porque ao deixar de ouvir a palavra, colocar a palavra em prática, nós vamos deixando então de fazer aquilo que ele está nos dizendo. E por isso, então, muitos fracassos dentro do povo lá no Antigo Testamento, muito fracasso no tempo, né, de Jesus e muito fracasso até hoje na igreja. Existe muito fracasso nesse sentido, porque aqui na carta aos Hebreus fala dos dons, é tudo de Deus. Então, se ele dá o dom de pregar, se ele dá o dom de escutar, se ele dá o dom de profetizar, é tudo dom dele. E esse dom dele eu só vou exercitá-lo se eu fizer tudo aquilo que ele diz. Porque eu vou deixando de fazer o que ele diz, e aí então vai empobrecendo a nossa vida de fé. E aí então vai acabando o amor, porque acabando a alegria. Esse desejo de seguir Jesus Cristo, ele vai se aniquilando em nossas vidas, porque nós vamos deixando de fazer a sua vontade. Aqui fala, amados, que levaram o vinho, né, a água transformada em vinho, para quem? Para o mestre Sala. O mestre Sala aqui era considerado o povo de Israel, os poderosos, os religiosos, e eles não sabiam de onde tinha vindo. Por que eles não estavam? Porque eles se perderam em 613 mandamentos para se cumprir, eles se perderam. E aí quem que sabia que tinha tirado a água? Aqueles que estavam servindo. É aqueles que estavam servindo que sabia que a água tinha se transformado em vinho. Por que aquele vinho era o vinho melhor? Porque eles estavam servindo. Então assim é a nossa vida de fé. Quando nós estamos a serviço de Deus, porque nós estamos fazendo aquilo que Ele nos manda. E quando nós fazemos aquilo que Ele nos manda, nós entendemos esse milagre. Entendemos? Por que esse vinho novo? Por que esse vinho melhor? O melhor, amado, é naquele que insiste. O melhor é o vinho melhor, a alegria, ela não consiste no poder, a alegria consiste em estar a serviço. Aquele que está a serviço porque tem capacidade, e essa capacidade ela só vem através de uma ação poderosa de Deus, que o ser humano que é mergulhado nesse Espírito de Deus, ele faz a vontade de Deus, né? Fazer em tudo aquilo que ele fala. Então, quer dizer, quando eu faço tudo aquilo que ele fala, eu me alegro, porque eu faço aquilo que ele fala, e não aquilo que muitas vezes eu desejo. Porque a nossa humanidade, ela é cheia de limitação e fragilidade. Então, que Deus possa nos ajudar a viver a alegria do Evangelho. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração.
coração. Só Deus te basta.